Arya Stark é uma das personagens mais amadas pelos fãs das Crônicas de Gelo e Fogo, e também é uma das personagens mais complexas de toda a obra. Afinal, embora seja uma nobre, a Arya é apenas uma criança que vê o seu mundo desmoronar e é obrigada a iniciar uma jornada tortuosa por um reino em guerra, se deparando com uma realidade caótica, violenta e degradante. No geral, mesmo sendo apenas uma criança, é através da Arya que nós vemos as maiores consequências causadas pela Guerra dos Cinco Reis e todos os horrores que esse conflito gera para o reino. E no meio disso, a Arya possui uma jornada muito particular sobre sua própria identidade. O tempo todo ela precisa mudar de nome e de história, se tornando uma pessoa diferente conforme essa situação vai mudando drasticamente. E em partes, isso é um sistema de defesa que ela mesmo cria para sobreviver a toda essa situação. Porém, por outro lado, essa dissolução constante da sua identidade que vai tornando a Arya mais fria, apática e cínica com a violência que ela mesmo causa. Por isso, essa estratégia se torna uma faca de dois gumes. Por um lado, isso vai afastando ela de sua identidade, de suas origens e da sua essência como Stark. E por outro lado, isso é um dos elementos que direciona o seu caminho para que ela se torne uma aprendiz de assassina lá na Casa do Preto e do Branco e, ao mesmo tempo, é essa estratégia que mantém ela sobrevivendo em um mundo tão cruel. E um dos detalhes mais icônicos de todo esse processo que a Arya passa é a sua famosa lista de nomes. Um hábito que a Arya cria de toda noite recitar os nomes das pessoas das quais ela deseja se vingar. E apesar dessa lista aparecer tanto no livro quanto na série, ela possui diferenças importantes em cada versão. Por isso, no vídeo de hoje, eu vou trazer como tá a lista da Arya nos livros, assim como vou falar de todas as vítimas que ela já fez nas Crônicas de Gelo e Fogo até agora. Eu sou o TH Magaldi e vem comigo. Bom, a lista da Arya da versão da série já possui uma grande diferença na sua origem em relação aos livros. E aqui está um caso onde a versão da série é melhor do que a versão dos livros. Isso porque nos livros a Arya não tem um bom motivo para começar sua lista. É algo que ela começa a fazer simplesmente para não esquecer o rosto das pessoas que ela odeia e para não esquecer os crimes que essas pessoas cometeram. Por um lado, isso é interessante porque mostra o quanto a Arya realmente nutriu um ódio profundo por essas pessoas e como a vingança era algo na qual ela se apegava para continuar sobrevivendo. Porém, em Game of Thrones deram uma camada a mais para a lista da Arya. Isso porque na série ela tira a ideia de fazer a lista lá do Yoren. Lá na segunda temporada, a Arya confessa pro Yoren que ela não conseguia dormir, porque toda vez que ela fechava os olhos, ela relembrava toda a cena da morte do Ned Stark, com o Joffrey, a Cersei e a Sansa diante dela e o Ned sendo condenado. Então, o Yoren conta pra ela uma história da sua própria vida. Ele diz que quando ele tinha mais ou menos a idade da Arya, ele viu seu irmão ser assassinado na porta de casa por um rapaz chamado Willan. Esse tal de Willan fugiu após o assassinato e o Yoren confessa que, embora ele não conseguisse mais lembrar do rosto do irmão conforme os anos foram se passando, ele continuava lembrando claramente do rosto do Willan e pensava nele o tempo todo. Isso foi se tornando algo tão constante na vida dele que chegou ao ponto em que ele falava o nome do Willan antes de dormir todas as noites como se fosse uma oração. E, eventualmente, esse rapaz voltou para o vilarejo e foi aí que o Yoren matou ele usando um machado. E teria sido exatamente esse assassinato por vingança que foi o crime que o Yoren cometeu que levou ele a se juntar à Patrulha da Noite. E então, ao ouvir essa história, a Arya passa a fazer o mesmo e começa a recitar o nome daquelas pessoas que fizeram mal para ela como uma forma de lidar com seus próprios traumas. E é aí que a lista da Arya é criada na série. Pra mim é interessante essa historinha porque dá uma camada a mais tanto para as motivações da Arya na série, quanto também cria um background para a figura do Yoren, já que nos livros a gente sabe quase nada sobre ele. Enfim, apesar de eu gostar mais da origem da lista da Arya na série, a lista dos livros é um pouco mais interessante na minha opinião, porque os nomes que ela coloca ali são mais pessoais e tem mais a ver com aquilo que ela realmente testemunhou durante toda a sua jornada. Em Game of Thrones, eles fizeram grandes mudanças na lista e colocaram nela alguns personagens mais mainstream, mais populares, por assim dizer. Até porque na série, vários personagens que estão na lista da Arya foram cortados ou substituídos. Por isso, primeiro nesse vídeo aqui, eu vou falar um pouco das pessoas que estão na lista da Arya na série, vou fazer um resumo, e depois vou falar das pessoas que estão na lista da Arya dos livros, contextualizando em que situação cada personagem está
atualmente na história. Ou, no caso daqueles personagens que foram mortos, vou falar também qual fim eles tiveram. Bom, na série, a lista da Arya é formada por Rei Joffrey e Rainha Cersei. Ambos estão na lista por terem causado a morte do Ned Stark. E também eles entram na lista por terem sido responsáveis pela morte do menino Mika, que era o filho do açougueiro e amigo da Arya lá na primeira temporada. E da mesma forma, pela morte do Mika, o cão de caça também está na lista. O Sir Meryn Trant também está na lista da série por ter sido o cara que matou o Syrio Forel. Já o Ilyn Payne está na lista por ter matado o Ned Stark. Ele era o carrasco do rei e é o cara que fez a execução do Ned usando a espada gelo. Porém, na série, eventualmente o nome dele foi tirado da lista, porque o ator que fazia o Sir Ilyn Payne estava bem doente na época e não acharam que seria de bom tom a Arya ficar desejando a morte do personagem dele em respeito ao ator. Já o Sir Gregor Clegane e também um dos seus soldados, o Polliver, estão na lista por terem capturado a Arya e levado ela e seus amigos para Harrenhal, e também o Polliver por ter sido um dos responsáveis, na verdade o executor, do menino Lome, que fazia parte do grupo do Yoren e era um dos amigos ali da Arya, do Tartakent e do Gendry. E na série, o Tywin Lannister também está na lista da Arya por ser o líder de Harrenhal durante o período em que a garota ficou lá no castelo, e por ser um cara que permitiu as torturas e crimes que aconteciam por lá, além de ser o pai da Cersei, do Jaime, do Tyrion e ser o líder dos Lannisters. Na lista da série, a gente também tem o Thoros de Myr e o Beric Dondarrion. E eles estão na lista da Arya por terem capturado ela e os seus amigos, também pouco depois que eles saem de Harrenhal, e especialmente porque os dois aceitaram vender o Gendry para Melisandre, que queria usar ele como sacrifício ao R'hllor. E, obviamente, é por querer usar o Gendry como sacrifício que a Melisandre entra também na lista da Arya. E por fim, o último que entra na lista dela na série é o Walder Frey, por ter causado todo o casamento vermelho que ceifou a vida do Robb, da Catelyn e da esposa do Robb. Bom, essa é a lista da Arya na série. Vale mencionar que todos esses personagens da lista dela morreram em algum momento dentro das 8 temporadas. O Joffrey morreu no seu casamento, o casamento púrpura. A Cersei morreu no final da 8ª temporada com o ataque da Daenerys em Porto Real. O Sir Ilyn Payne é considerado morto, fora de cena, teoricamente por conta do ator. O Sandor e o Gregor Clegane morreram lutando um contra o outro em Porto Real. O Tywin foi morto pelo Tyrion na 4ª temporada. O Thoros de Myr morreu na missão de capturar um zumbi para além da muralha na 7ª temporada. E o Beric Dondarrion e a Melisandre morreram durante e após a Batalha de Winterfell, lá naquela longa noite fajuta da 8ª temporada. Além disso, na série, vale comentar que o Meryn Trant, o Walder Frey e o Polliver também morreram, mas nesse caso eles foram executados pela própria Arya. Em Game of Thrones, a Arya mata o Polliver numa luta junto com o cão de caça lá numa estalagem, ainda nas terras fluviais, e aí ela se vinga do Polliver pela morte do Lome, já que ela mata o Polliver da mesma forma que ele matou o Lome lá na 2ª temporada, e um pouco depois ela mata o Sir Meryn Trant lá em Bravos, quando ele vai numa casa de prostituição infantil, e ela mata o Walder Frey na 6ª temporada, quando ela retorna para Westeros, e aparentemente ela também mata toda a casa Frey junto com ele. Além disso, se a gente for contar todos os assassinatos que a Arya cometeu na série, a gente também vai precisar falar da garota que treinava junto com ela na casa do Preto e do Branco, que a Arya mata ela, o Mindinho, que ela executa na 7ª temporada, e, obviamente, não posso deixar de citar o Rei da Noite. E bom, como eu já trouxe aqui, nos livros existem algumas diferenças importantes na lista e durante toda a jornada da Arya. Por exemplo, a Arya nunca se encontra com o Tywin Lannister nos livros, por isso ele não está na lista dela, e embora a Arya provavelmente conheça o Tywin pelo nome, ele não é uma figura importante no arco dela. Na verdade, quem a Arya encontra lá em Harrenhal é o Lord Roose Bolton. E de um modo parecido, a Arya também nunca coloca o Walder Frey na sua lista nos livros, porque tudo indica que ela não sabe quem ele é, nem tem essa compreensão de que ele foi um dos mandantes do Casamento Vermelho, ainda que ela saiba que a Casa Frey estava envolvida. Nos livros, a Arya também não conhece a Melisandre, porque nos livros a Mel nunca se encontra com a Irmandade Sem Bandeiras. Nas crônicas, existe um outro filho bastardo do Robert, chamado Edric Storm, que vive em Ponta Tempestade e é um bastardo assumido pelo antigo rei. E nos livros é ele quem a Melisandre quer usar como sacrifício, porque nem ela nem os Stannis fazem a menor ideia de que o Gendry está vivo, ou muito menos de onde que ele está no reino. E por consequência, como o Thoros de Myr e o Beric Dondarrion nunca venderam o Gendry para Melisandre nos livros, eles também não entraram na lista da Arya. Mas então vamos lá, quem que tá na lista da Arya nos livros? Bom, nós temos os personagens Joffrey, Cersei, Chiswick, Dancen, Sir Gregor Clegane, o Sandor Clegane, Sir Amory Lort, Ilyn Payne, Polliver, Rafe o Querido, Cócegas, Sir Meryn Trant e o Wheezy.
Como vocês podem ver, a gente tem 7 personagens que aparecem tanto na lista da série quanto na lista do livro. Joffrey, Cersei, Meryn Trant, Gregor Clegane, Sir Ilyn Payne, Polliver e Cão de Caça. E os motivos para eles estarem na lista da Arya nos livros é bem parecido com o que foi na série. Mas, obviamente, nem todos esses personagens tiveram o mesmo final nos livros do que a gente viu na série. Até porque a série já terminou, então ela já encerrou o arco de todos os personagens. Já nos livros, a Cersei segue viva. O Sir Gregor Clegane foi transformado em Sir Robert Strong, que é aquela espécie de zumbi que segue servindo a casa Lannister, e também o Sir Meryn Trant continua vivo e continua como membro da Guarda Real. Já o Sir Ilyn Payne também segue vivo nos livros, sendo que ele parte junto com o Jaime numa missão de retomar Correrio. E como o Sir Ilyn é um cara que não pode falar, já que ele teve a língua cortada, ele se torna o parceiro de treino de espada do Jaime e também se torna o seu principal companheiro, já que o Jaime começa a revelar os seus segredos mais obscuros para ele, tornando o Sir Ilyn uma espécie de confidente. Por outro lado, o Joffrey também morre nos livros, envenenado no seu próprio casamento, assim como aconteceu na série. E o Cão de Caça também está supostamente morto nos livros. Porém, nas crônicas, a morte dele teve mais a ver com o Polliver. Na série, o Cão de Caça fica muito ferido após lutar contra Brienne. Porém, nos livros, essa luta nunca aconteceu. Na verdade, o cão fica ferido após a luta contra os soldados Lannisters lá na estalagem do entroncamento. E é após essa briga que ele fica todo capenga e então é deixado para morrer pela Arya. E nos livros, ele supostamente segue morto. Mas existem algumas teorias de que ele possa ter sido encontrado por um homem piedoso, enquanto estava moribundo, prestes a morrer. Ele foi salvo e agora ele vive em uma comunidade isolada, mais ou menos como a série mostrou. Porque, para quem não lembra, o Cão de Caça também é deixado pela Arya para morrer após a luta contra a Brienne, e aí ele meio que apareceu do nada, são e salvo, tranquilo, na 6ª temporada, se não me engano, junto com um grupo de homens piedosos e tal, mas a série nunca se aprofunda muito, né, nessa comunidade ou no que aconteceu com o cão. Já nos livros, tudo dá a entender que ele também está numa comunidade parecida, mas o livro ainda não se aprofundou sobre isso, porque ninguém reconheceu o cão como uma pessoa que está viva e está lá ainda, né? Só tem alguns indícios. Se você quiser saber mais sobre esse assunto, eu tenho um vídeo sobre o Clegane Ball, onde eu falo se vai rolar ou não nos livros a luta final entre o Montanha e o Cão de Caça, e nela eu falo mais sobre as teorias sobre o cão estar vivo ou não. Vou deixar o link aqui no card ou ele vai aparecer na tela final desse vídeo. De qualquer jeito, desses soldados que o Sandor e a Arya enfrentaram na estalagem, 2 deles estavam na lista da Arya, o Polliver e o Cócegas. Como eu disse, nos livros, a lista da Arya tem muito a ver com as figuras que ela realmente encontra pelo caminho durante a história e que são figuras que se provam cruéis. Por isso, um grupo grande dessas pessoas que estão na lista da Arya são soldados do Montanha, que a Arya conheceu enquanto ela estava lá em Harrenhal. Não à toa, o próprio Montanha está na lista por conta da sua crueldade. Mas, além dele, a Arya também colocou na lista o Polliver, o Cócegas, o Chilswick, o Raff, o Wyse e o Dunsany. Todos são soldados do Sir Gregor que atacavam, torturavam e abusavam dos plebeus das terras fluviais de forma brutal e sem piedade. Para ser sincero, esse grupinho é responsável por alguns dos piores relatos de violência que a gente vai ver nas crônicas. Sendo assim, faz todo sentido que a Arya deseje vingança contra eles. E quando ela tá lá na estalagem do entroncamento com o Cão de Caça, ela e o Sandor matam o Polliver e o Cócegas, sendo que essa é uma das cenas mais brutais da história da Arya. Porque enquanto o cão mata o Polliver, é a Arya quem mata o Cócegas, esfaqueando ele sem parar, enquanto repetia as perguntas que ele próprio fazia na hora de torturar os plebeus das terras fluviais. Me lembra um pouco quando a Arya mata aquele cara lá no jogo, antes dela ficar traumatizada no The Last of Us Part... Me lembra um pouco a Ellie, quando ela mata aquele cara lá no The Last of Us Part 1, antes dela ficar traumatizada. Então ela fica meio louca assim e dá-lhe facada nele. Então é o que a Arya faz com o Cócegas. Quem jogou The Last of Us vai saber do que eu tô falando. É um momento de muita violência da Arya, especialmente se a gente considerar a idade dela. Enfim, mas como eu disse, mais pessoas do grupinho do Montanha estão na lista da Arya e eles tiveram todos finais curiosos na história, ou a maioria deles. O Chilswick e o Wyse são 2 nomes que tecnicamente não entraram na lista da Arya, mas foram nomes que ela sussurrou pro Jaqen H'ghar, que matou os 2 a fim de pagar a dívida que ele tinha com a garota por ela ter salvado a sua vida. Por isso, Chilswick foi empurrado pelo Jaqen de uma das muralhas de Harrenhal, enquanto o Wyse foi atacado por um dos seus cachorros e teve a garganta rasgada.
Muito provavelmente aqui o Jaqen usou no cachorro uma substância que é conhecida pelos homens sem rosto e que utiliza sangue de basilisco para provocar uma fúria irracional em quem beber essa poção. Provavelmente o Jaqen deu ela pro cachorro. E, para finalizar esse grupinho de homens do montanha, a gente tem o Dunsen e o Raff o Querido. O Dunsen é o único dos homens do montanha que ainda segue vivo na história. Após retomar o castelo de Correrio, o Jaime envia o Dunsen junto com o Raff para escoltar o Sr. Robin Higer e o Sr. Desmond Grell, que tinham decidido se juntar à Patrulha da Noite. E eles têm que levar os dois até Lagoa da Donzela. E depois disso, o destino do Dunsen é incerto. Já o Raff, que também foi nessa escolta, a gente conhece o destino dele graças a um dos capítulos da área liberados de Os Ventos do Inverno. Nesse capítulo liberado, que é titulado como Mercy, nós descobrimos que após o Raff escoltar os caras até a Lagoa da Donzela, ele acompanhou o Sr. Harry Swift até Bravos. O Sr. Harry tinha como missão negociar os débitos da coroa com o Banco de Ferro, e o Raff foi um dos seus guarda-costas. Porém, durante uma apresentação de pantomima que aconteceu na cidade, a Arya, que estava disfarçada como a garota Mercy, reconheceu o Raff. Ela então seduziu ele e o levou até o seu quarto, onde ela esfaqueou ele na coxa, cortando a sua artéria femoral. Ele então pediu para ela que o ajudasse e levasse ele até um curandeiro, porque ele não podia andar. Mas a Arya se recusa, dizendo para ele as mesmas palavras que ele disse pro Lome lá no segundo livro. Porque aqui nos livros não foi o Polliver que matou o Lome, e sim o Raff, o Querido. Então, da mesma forma, a Arya mata o Raff apunhalando ele na garganta, do mesmo jeito que o Raff matou o Lome. E depois a Arya jogou o corpo do Raff nos canais de água de Bravos para que ele fosse devorado por enguias. Bem tranquilinho. E essa morte já é bem emblemática porque ela foi uma morte premeditada pela Arya, talvez a primeira premeditada, e com bastante grau de violência e sadismo. Eu não vou dizer que o Raff não merecia porque ele era um traste, mas ainda assim essa é uma das mortes que demonstra o quanto a Arya começa a sentir prazer nessas vinganças violentas que ela comete. E bom, por fim, o último nome da lista da Arya nos livros que falta falar é o Sr. Armory Lord. Esse cara não teve destaque na série, mas ele é um dos cães que cometem atrocidades em nome dos Lannister, desde sempre. Por exemplo, durante o saque de Porto Real, no final da rebelião do Robert, enquanto Montanha matava a Elia Martell e o bebê Aegon, o Sr. Amory matava a filha mais velha da Elia, a menina Rhaenys, que tinha menos de 10 anos na época. Ou seja, o cara é um monstro também. E ele entra na lista da Arya por ter liderado o ataque contra o grupo da patrulha que acabou matando o Yoren. E quando a Arya chega em Harrenhal, o Sr. Amory é um dos líderes do castelo, mas a fortaleza eventualmente é tomada pelo Roose Bolton. O Sr. Amory então é preso e jogado nu dentro de uma arena para ser devorado por um urso. E a Arya vê toda essa cena e considera que o urso era tão peludo quanto o Yoren, que portanto aquilo era uma vingança apropriada. Com isso, os únicos vivos da lista da Arya nos livros são o Dunsen, o Sr. Meryn Trant, o Sr. Ilyn Payne e mais ou menos o Sr. Gregor Clegane Zumbi e a Cersei Lannister, que segue sendo a rainha regente. E já que eu falei muitos e muitos nomes aqui, eu vou pedir pro Diego colocar na tela uma tabela que eu fiz que mostra como que tá a lista da Arya atualmente nos livros e também como que ela ficou na série, com uma legenda aí para vocês verem quem que morreu, quem que foi morto pela Arya, quem que ainda tá vivo, quem que foi morto pelo Jaqen, etc. Como eu disse, em Game of Thrones, todo mundo da lista morreu. Nos livros, alguns seguem vivos e a maioria foi morta por terceiros, não diretamente pela Arya. E só para finalizar esse vídeo, vale citar que apesar da Arya ter matado diretamente só 2 pessoas da sua lista, nos livros ela já fez 7 vítimas com as suas próprias mãos. A primeira vítima dela, por exemplo, foi um garoto cavalariço que ela matou com a agulha durante a sua fuga da Fortaleza Vermelha, ainda no primeiro livro. Foi basicamente um acidente, mas ainda assim conta como uma morte. E eu não comentei, mas essa morte também aparece na série. Depois, em Harrenhal, a Arya mata um dos guardas Lannisters de forma bastante brutal. E na série eles colocaram essa morte como sendo uma das vítimas do Jaqen. Depois, na estalagem do entroncamento, ela mata o Cócegas, que estava na lista dela, mas também a Arya mata um escudeiro dele, que também estava por lá. Em Bravos, como membro da Casa do Preto e do Branco, a Arya assassina um patrulheiro chamado Daeron. Esse Daeron foi enviado pelo Jon para acompanhar o Sam, o Mestre Aemon e a Goiva na sua viagem até a Cidadela, com o objetivo de trazer recrutas para a muralha. No caso, o Sam iria para estudar na Cidadela, o Mestre Aemon já estava para morrer, e o Daeron que foi levado para trazer recrutas para a muralha.
Ou seja, era para ele ir e depois voltar. Porém, quando o navio deles acaba parando em Bravos, o Mestre Aemon piora a sua situação de saúde e eles acabam gastando quase todos os recursos que eles tinham para cuidar do Aemon. E é então que o Daeron é enviado para cantar nas ruas de Bravos em troca de dinheiro, mas ele começa a se perder e parte a cantar em troca de vinho e de prostitutas. Isso porque desde lá do primeiro livro, o Daeron é descrito como sendo um ótimo cantor. O Mestre Aemon diz que a voz do Daeron é como mel jogado em cima de um trovão, que é muito bonita a voz dele. E quando o Sam encontra o Daeron, cercado de prostitutas e tudo mais, ele fala pro Daeron que ele tá quebrando os votos, que ele tem que voltar, mas o Daeron se recusa e diz que deixou a Patrulha da Noite. O Sam então dá um soco na cara dele e deixa ele lá em Bravos, seguindo a sua viagem com o Aemon e com a Goiva para a cidadela. E após a deserção, o Daeron consegue se consolidar como um cantor lá em Bravos, cantando pelas ruas da cidade e até mesmo dizendo que cantou no Palácio do Senhor do Mar. E a Arya reconhece ele enquanto está trabalhando disfarçada como vendedora de ostras na cidade. Ela não reconhece fisicamente o Daeron, mas ouve as histórias que ele conta sobre ter sido um patrulheiro que desertou da muralha. E a Arya acha isso um absurdo. Então, numa noite, ela atrai o Daeron até um beco e corta sua garganta, matando ele por ter quebrado seus votos como patrulheiro. E a Arya também joga o corpo dele no canal, mas antes ela rouba suas botas. E aqui a gente tem outra morte emblemática, porque é a primeira vez que a Arya mata alguém que não fez nada contra ela. Ela simplesmente mata porque o senso de justiça dela disse que era certo. Além disso, a Arya também assassina um cobrador de seguros corrupto que vivia em Bravos, mas essa morte é a serviço da Casa do Preto e do Branco. E por fim, nos livros, como eu disse, ela mata o Ráfio Querido num dos capítulos liberados de Os Ventos do Inverno. Totalizando aí 7 vítimas que ela assassinou com suas próprias mãos. E bom, eu acho curioso porque claramente dá pra ver que nos livros a Arya tá passando por um arco onde ela tá ficando cada vez mais fria nos seus assassinatos e com um senso, né, de dever em cometer esses atos como uma forma de corrigir o mundo, né? Então até uma espécie de egocentrismo na qual a Arya tá tentando definir a partir das suas ações, a partir dos seus assassinatos, o que é certo e o que é errado, né? Então ela tá livrando o mundo dos maus pelo olhar dela. Eu acho isso curioso porque se a gente para pra pensar em Game of Thrones, esse não foi o arco da Arya. A Arya vai pra Casa do Preto e do Branco, mas isso não significa quase nada pra personalidade dela. Na verdade, todo esse arco da Casa do Preto e do Branco em Game of Thrones só serve pra gente acreditar que a Arya é uma super heroína, que ela pode matar qualquer um, que ela é super habilidosa, porque ela passou, sei lá, um mês na Casa do Preto e do Branco, porque eu acho que ela não fica uma temporada inteira lá na série, não sei, talvez 2 temporadas, pra ser justo, mas eu nem tenho certeza, porque treinando mesmo, eu acho que ela só no final da 6ª temporada é que ela realmente começa a receber serviços, né, na Casa do Preto e do Branco, enfim. Mas basicamente ela sai de lá como uma super heroína pronta pra matar o Rei da Noite. Porém, por questão de personalidade, a Arya basicamente não muda nada. Já nos livros, essa personalidade dela vai realmente ficando cada vez mais afetada, né, pelas coisas que ela vai vendo, vai vivenciando, e ela vai ficando mais fria mesmo. Eu diria até que a personalidade da Arya dos livros é muito parecida com o que Game of Thrones quis passar com a personalidade da Daenerys na série, dessa figura feminina fria e com um senso de justiça bastante radical, no qual os maus têm que ser exterminados de uma forma assim, sem julgamento, a partir da própria perspectiva de mundo da personagem. Não sei se vocês também fazem essa comparação. Mas enfim, vamos ver também o que os livros trazem para o futuro da Arya. Pelo jeito ela vai ter vários capítulos em Os Ventos do Inverno, só falta esperar o 6º livro sair. Mas enfim, deixe nos comentários o que vocês acham sobre ela. Também não se esqueça de deixar o like nesse vídeo e se inscrever no canal caso vocês ainda não sejam inscritos, que eu vejo vocês no próximo. Valeu, falou e até mais.